25% de todo o petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Quando essa passagem fecha, o preço do combustível dispara no mundo inteiro. E agora, Estados Unidos e Irã estão trocando ataques diretos nessa região estratégica, colocando em risco não apenas um frágil cessar-fogo, mas toda a economia global. O Estreito de Hormuz é uma faixa de água de apenas 34 quilômetros de largura que separa o Irã do Golfo Pérsico. Por ali passam diariamente cerca de 21 milhões de barris de petróleo, o equivalente a 1/5 de toda a produção mundial de energia. Quando essa rota é ameaçada, os efeitos são sentidos imediatamente nas bombas de combustível do Brasil, da Europa, da Ásia e de praticamente todos os países do mundo. A tensão atual começou quando o presidente Donald Trump anunciou o que chamou de Projeto Liberdade, uma operação militar para escoltar navios comerciais através do estreito. O objetivo declarado era retirar embarcações que estavam presas na região devido ao conflito e retomar a normalidade da navegação. Para isso, 15 mil militares americanos foram destacados para a operação, segundo o Comando Central dos Estados Unidos. A resposta do Irã foi imediata e contundente. A Guarda Revolucionária Iraniana divulgou um mapa mostrando exatamente qual área do Estreito de Hormuz considera estar sob seu controle. Essa zona, marcada entre duas linhas vermelhas, abrange a parte mais estreita da passagem, justamente onde o controle é mais crítico. O comando militar iraniano foi claro: qualquer força americana que tente entrar no estreito será considerada uma ameaça e enfrentará retaliação. E as ameaças se tornaram realidade. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, forças americanas explodiram 6 pequenas embarcações iranianas, depois que o Irã lançou múltiplos mísseis de cruzeiro, drones e pequenas embarcações contra navios da Marinha Americana e contra navios comerciais que estavam sendo protegidos pelas forças dos Estados Unidos. Os ataques foram realizados com helicópteros de combate, incluindo os modelos Apache e Seahawk. Do lado iraniano, a versão é diferente. A imprensa estatal do Irã relatou que 2 mísseis iranianos atingiram um navio de guerra americano próximo à cidade iraniana de Jask, que fica perto da fronteira do estreito. Segundo essa versão, o navio americano ignorou alertas dados pelo regime iraniano e tentou entrar na zona considerada sob controle do Irã. Mesmo atingido, o navio teria conseguido recuar. O Comando Central dos Estados Unidos nega categoricamente que algum navio americano tenha sido atingido. Essa contradição nas narrativas é típica em conflitos dessa natureza, onde cada lado apresenta sua própria versão dos fatos para justificar suas ações e manter o moral de suas forças. O que torna essa situação ainda mais preocupante é o impacto econômico imediato. Hoje, nenhuma embarcação conseguiu atravessar o Estreito de Hormuz. Isso significa que milhões de barris de petróleo que deveriam estar sendo transportados para refinarias ao redor do mundo simplesmente não estão chegando ao destino. O resultado é um aumento automático nos preços do petróleo nos mercados internacionais, que se reflete rapidamente no preço dos combustíveis para o consumidor final. Para entender a dimensão estratégica dessa região, é importante saber que o Estreito de Hormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Por essa passagem não transitam apenas petroleiros, mas também navios cargueiros transportando produtos industrializados, alimentos e matérias-primas. O fechamento dessa rota força as embarcações a buscar caminhos alternativos muito mais longos e custosos, aumentando o preço de praticamente tudo que consumimos. O chefe do exército iraniano foi enfático ao declarar que qualquer aproximação de porta-aviões americanos no estreito será respondida com força. Ele afirmou que os porta-aviões americanos imaginaram que podiam se aproximar, mas que a resposta do Irã foi imediata. O Irã mobilizou mísseis de cruzeiro e drones de combate, reforçando que considera a segurança regional uma prioridade inegociável. Enquanto isso, as negociações de paz continuam, mediadas pelo Paquistão.
o Irã elaborou uma proposta de 14 pontos que inclui a retirada de forças americanas do Oriente Médio, o fim do bloqueio naval aos portos iranianos, a suspensão de sanções e o fim de ataques em todas as frentes, incluindo o Líbano. Uma das exigências mais controversas é que o programa nuclear iraniano seja discutido apenas em um segundo momento, algo que os Estados Unidos consideram inaceitável. O porta-voz do Ministério do Exterior iraniano criticou o que chamou de exigências exageradas dos Estados Unidos e culpou Washington pelo ritmo lento da diplomacia. Essa posição reflete a complexidade das negociações, onde cada lado tem demandas que o outro considera inaceitáveis. Um gesto simbólico de boa vontade aconteceu quando o exército americano entregou ao governo do Paquistão 22 tripulantes de um navio iraniano interceptado pela Marinha Americana no mês passado. Essa tripulação será posteriormente entregue ao Irã. O governo paquistanês descreveu essa ação como rara e um sinal para construir confiança entre os dois lados. A situação atual coloca o mundo inteiro em uma posição delicada. Por um lado, os Estados Unidos argumentam que estão atuando como uma força defensiva, criando uma camada robusta de proteção para que os navios comerciais possam seguir pelo Golfo Pérsico. Por outro lado, o Irã considera qualquer presença militar americana na região como uma provocação e uma ameaça à sua soberania. O que está em jogo vai muito além de uma disputa regional. O Estreito de Hormuz é considerado um dos pontos de estrangulamento mais importantes do comércio mundial. Sua importância estratégica é comparável ao Canal de Suez ou ao Canal do Panamá. Qualquer interrupção prolongada no tráfego dessa região tem o potencial de desestabilizar a economia global. Os comandantes militares de ambos os lados evitam falar claramente se o cessar-fogo ainda está em vigor ou se foi definitivamente rompido. Essa ambiguidade é proposital, pois permite que ambos os lados mantenham suas posições sem escalar o conflito para um nível que seria impossível controlar. O cenário atual mostra como conflitos regionais podem ter consequências globais quase instantâneas. Cada ataque, cada ameaça, cada movimento militar no Estreito de Hormuz reverbera imediatamente nos mercados financeiros mundiais e nos preços dos combustíveis que pagamos nos postos de gasolina. A questão que permanece é se a diplomacia conseguirá prevalecer sobre a força militar. As negociações continuam, mas as ações no terreno mostram que ambos os lados estão preparados para usar a força se necessário. O mundo observa e torce para que a razão prevaleça, porque o custo de um conflito aberto nessa região seria pago por todos nós, na forma de energia mais cara e uma economia global ainda mais instável. Essa situação no Estreito de Hormuz é um lembrete de como nossa economia globalizada depende de rotas comerciais específicas e como conflitos em regiões aparentemente distantes podem afetar diretamente nossa vida cotidiana.